Vamos falar sobre outro posicionamento esperado do presidente Lula, desta vez sobre um assunto que está no foco, que é a taxa básica de juros no país, com decisão ontem comunicado do Copom e expectativa de sinalização de mexida nessa taxa de juros. O Lula disse hoje que não pode ficar criticando cada relatório do Copom, mas que a história vai julgar. Vamos ver. Não tem explicação para nenhum ser humano do planeta Terra a taxa de juros no Brasil está a 13,75. Não existe explicação. Então, veja, deixa eu lhe falar. Eu, como presidente da República, eu não posso ficar discutindo cada relatório do Copom. Eu não posso. Eles paguem o preço pelo que eles estão fazendo. A história julgará cada um de nós. Lula ainda falou sobre o presidente do Banco Central. Ele disse que quem tem que cuidar de Roberto Campos Neto é o Senado, que o indicou. Vamos ver. Quem tem que cuidar do Campos Neto é o Senado que o indicou. Ele não foi eleito pelo povo, ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo Senado. Quando eu tinha um Meirelles que era indicado meu, eu conversava com o Meirelles. Mas agora, se esse cidadão quiser, ele nem precisa conversar comigo, ele só tem que cumprir a lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central. Ele precisa cuidar da política monetária, mas ele precisa cuidar também do emprego, precisa cuidar da inflação e precisa cuidar da renda do povo. Olha quem está aqui comigo. Eu estava com o braço estendido para ele entrar. Estava me antecipando, que eu queria que você viesse logo, né? Que a gente passa o dia inteiro falando do que... Aí vem outro assunto, o jornal muda. Ô, Naka, vamos explicar os recados do Banco Central a partir desse comunicado? Foi assim, né? A decisão em si, Tainá, não surpreendeu ninguém quando a gente olha para o número. 13,75 era exatamente o que todo mundo estava esperando. A novidade, ou o que está gerando ruído hoje, o presidente Lula foi reagir a isso, é o texto, é o comunicado divulgado depois dessa decisão. A gente separou 3 trechinhos com alguns dos recados do Banco Central. O Banco Central disse ontem, 6h30 da tarde, quando esse documento saiu, que há incerteza sobre o arcabouço fiscal e os impactos deste assunto, da incerteza sobre isso, na economia. E aí tem um aspecto muito interessante sobre isso, Tainá. Porque no documento divulgado em 1º de fevereiro, quando foi a reunião passada, anterior a esta, aqui o texto dizia elevada incerteza. Ah, tá. E ele tirou o termo. Pro Banco Central, tiraram a palavrinha como elevada, quer dizer coisa. E acrescentar, né? Também. Exatamente. Tá. Então, nesse caso, ele reconhece à sua maneira que a incerteza continua, mas ela diminuiu um pouquinho. Eu ia te perguntar isso, quanto que a não apresentação dessa regra fiscal agora pode ter influenciado? Muito, absolutamente, totalmente. No topo, né? Tá. Mas ele, ao retirar o elevada incerteza e só citar agora incerteza, indica que ele reconhece, por exemplo, o esforço do governo em discutir esse assunto. É menos ruim. Exatamente. Tirou o bodinho da sala ali. Que mais? Ele reconhece que a reoneração, a volta dos impostos nos combustíveis, diminui no curto prazo o problema das contas públicas. E também o Banco Central olha para fora, Tainá, quando ele diz que os episódios envolvendo os bancos lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, elevaram as incertezas. Isso tudo posto, as projeções de inflação que o Banco Central olha, todas as 3 principais, 2023, 2024, 12 meses à frente em 6 trimestres, todas as projeções pioraram na comparação com fevereiro. Por isso, o juro foi mantido. Tecnicamente, o Banco Central tem argumentos para manter. Só que o Banco Central, ele também tem alguma discricionalidade para agir. Então, ele também pode agir com algo que está fora dos números. Neste caso, por exemplo, a situação da economia, ou o aumento do desemprego, aumento do endividamento, da inadimplência, isso tudo poderia ter motivado o Banco Central, mas não foi dessa vez. Tá certo. Deixa eu chamar o Sérgio Vale, que ele vai participar também dessa conversa com a gente, Naka, o nosso comentarista de economia. Vale, ontem falávamos da expectativa, hoje eu quero te ouvir também sobre o comunicado e sobre os apontamentos feitos aqui pelo Naka. Até te trago um molho para o seu comentário. Mais cedo conversava com gente da Fazenda para entender sobre o balanço de despesas e receitas, né, do Tesouro, se isso tinha chegado tarde, se há uma expectativa de que tenha algum impacto futuramente, né, na ata. Não há de momento, mas futuramente, assim, num futuro breve, né? Acredito que eles estejam falando sobre isso.
quero te ouvir com mais esse elemento, o Sérgio Vale. Tudo bem, Tainá? Tudo bem, Naka? Olha, na verdade, tudo chegou atrasado, né, Tainá? O que a gente está vendo acontecer ao longo desses meses em relação à questão fiscal é, de fato, uma postergação do que já deveria ter aparecido lá atrás, no final do ano passado, né? O governo gastou um esforço muito grande para fazer a PEC da transição, deveria ter feito naquele momento também o arcabouço fiscal, o início de uma discussão mais profunda e apresentar logo no início do governo. O que a gente viu foi o Ministério da Fazenda tendo aí uma aprendizagem ao longo desses 3 meses, né, janeiro, fevereiro e março, para entender que o arcabouço fiscal estava mais do que atrasado e o Banco Central sinalizando bastante de que precisava desse arcabouço para dar uma sinalização melhor de taxa de juros. O Ministério da Fazenda entendeu, está aí sinalizando com o arcabouço fiscal. O problema é que o arcabouço não saiu, tem um tiroteio interno dentro do governo em relação ao arcabouço que a gente vai precisar acompanhar e a gente não sabe exatamente o que vai ser aprovado no final. Então tem aqui um elevado, um grau de incerteza, né? O texto de fato tirou elevado, mas tem um grau de incerteza aqui que permanece bastante intenso, que é a gente não sabe exatamente o que é o arcabouço fiscal. Agora, é verdade que a desaceleração da economia, tudo que a gente está vendo agora nesse momento aqui no Brasil e lá fora, né? A gente está passando por um processo de desaceleração desde o ano passado, curva de ocupação está caindo, o desemprego está começando a subir nos dados desazonalizados. A gente vê um cenário de que a economia vai crescer bem menos esse ano, isso vai ajudar a inflação. Então, esses dois elementos, né, a desaceleração da economia que está acontecendo e o arcabouço fiscal que virá aí pela frente, eu acho que abre um espaço para, na próxima reunião de maio, o BC sinalizar com um pouco mais de clareza os passos seguintes, eventualmente e provavelmente de queda de juros. Eu acho que não é ainda esse semestre, pela sinalização que o BC tem dado, mas provavelmente semestre que vem, terceiro trimestre, a gente vai ver essa queda acontecer.